Você já teve a sensação de que, de repente, tudo na moda começou a mudar? Aquelas peças que estavam em absolutamente todos os lugares começam a desaparecer. As cores mudam, as modelagens mudam, as referências que antes pareciam super atuais começam a ter uma cara de que já vimos isso antes. E talvez você esteja pensando: mas afinal, o que é que está acontecendo com a moda? Pois é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque as próximas tendências não são apenas sobre uma determinada cor, uma bolsa ou uma peça que vai aparecer no Instagram. Existe uma mudança muito maior acontecendo. Uma mudança na maneira como nós estamos nos relacionando com a nossa própria imagem. E eu quero mostrar para vocês quais são as tendências que estão surgindo, mas principalmente o que elas significam e como você pode trazer tudo isso para o seu próprio estilo. Então, já pega aí o seu cafezinho, porque hoje nós vamos entrar juntas em uma nova era da moda. Durante muito tempo, a moda nos ensinou que estar bem vestidas significava seguir determinadas regras. Você precisava ter determinadas peças, determinadas cores, uma determinada estética e, principalmente, precisava parecer impecável. Só que existe um problema quando todo mundo começa a seguir exatamente a mesma fórmula. Todo mundo começa a parecer igual, né? E eu acho que é justamente por isso que estamos vendo uma valorização tão grande da nossa personalidade. A moda já está começando a sair daquele lugar de isso aqui está em alta, então eu preciso usar muito isso daqui. E está entrando em isso daí combina de fato comigo? E é essa diferença que parece muito pequena, mas muda completamente a maneira como você constrói o seu próprio guarda-roupa. Porque uma mulher realmente estilosa não é necessariamente aquela que usa todas as tendências. É aquela que consegue olhar para uma peça, para uma tendência e pensar: isso aqui faz sentido dentro de quem eu sou? E se fizer, ela adapta, ela vai interpretar, ela coloca a própria personalidade e é aí que nasce o estilo. E uma das coisas mais interessantes desse momento é que nós não estamos caminhando para uma única estética dominante. Muito pelo contrário. Você pode encontrar ao mesmo tempo uma mulher super minimalista, uma mulher romântica, uma mulher dramática, uma mulher sensual, uma mulher com referências vintage e outra completamente apaixonada pelo futurismo. E todas elas podem estar muito bem vestidas. E isso acontece porque estamos entrando em uma nova fase em que a assinatura pessoal começa a ser mais importante do que permanecer a uma única estética específica. E eu, particularmente, eu acho isso maravilhoso, porque você não precisa escolher uma caixinha. Você pode gostar de alfaiataria e, ao mesmo tempo, amar uma renda. Pode gostar de peças super femininas e também usar aquela jaqueta bem pesada. Você pode amar o clássico e colocar um acessório completamente inesperado. E o segredo está na maneira como você combina tudo isso. E agora, vamos falar de uma das mudanças mais visíveis: as cores. Depois de tantos anos dominados por neutros, beges, off-whites e tons extremamente discretos, estamos vendo um desejo muito maior por cor. E eu não estou falando apenas de colocar uma blusinha colorida no look. Eu estou falando de cor como um elemento de personalidade. Um azul intenso, um vermelho, amarelo, verde, rosa e principalmente combinações que criam contraste. O famoso color blocking volta justamente porque existe uma vontade de fazer o look ser percebido. E aqui vai uma dica para você que ainda tem medo de usar essas cores. Você não precisa começar com um look inteiro colorido. Comece pelo acessório, por uma bolsa, um sapato, um cinto, um óculos e deixe aquele ponto ser o protagonista. E aí depois, quando você se sentir mais confortável, comece a combinar duas cores.
E é assim que você transforma uma tendência em um estilo mais pessoal. E agora, presta bem atenção em uma coisa, hein, meninas? O maximalismo está voltando com tudo, mas não significa simplesmente colocar tudo o que você tem no guarda-roupa de uma vez só. O novo maximalismo, ele é muito mais estratégico. É um maximalismo pensado. Você pode ter uma roupa simples, mas colocar um brinco enorme, ou usar uma bolsa muito marcante, ou apostar em uma modelagem bem diferente, ou ainda criar um contraste inesperado. É aquela sensação de tem alguma coisa nesse look muito legal. E muitas vezes você nem consegue explicar exatamente o que é. E é isso que torna o styling tão interessante. E se tem uma coisa que eu quero que vocês observem nas próximas temporadas, são as silhuetas. Porque a moda, ela não está mudando apenas as cores. Ela está mudando na forma como o corpo aparece dentro da roupa. E vamos começar pelas modelagens mais amplas: calças volumosas, pernas mais largas, peças que criam um movimento, e ao mesmo tempo existe uma valorização de peças que marcam determinadas regiões do corpo. Então nós temos um jogo muito interessante entre o volume e a definição. E isso é ótimo para quem gosta de brincar com as proporções. Por exemplo, se você colocar uma parte de baixo muito volumosa, experimente uma parte de cima mais ajustada. Se você usar uma peça mais oversized em cima, pode equilibrar com algo mais delicado embaixo. A moda, ela começa a ficar interessante justamente quando você brinca com essas proporções. E agora, nós chegamos em uma tendência que eu acho muito interessante, que é a feminilidade. Mas não é aquela feminilidade extremamente delicada, quase infantilizada. É uma feminilidade mais adulta, muito mais segura, sensual, as rendas, transparências, decotes, silhuetas que acompanham o corpo, alguns laços, tecidos bem fluidos e detalhes que deixam o look ainda mais delicado. Só que existe uma diferença importante. A mulher, ela não está usando esses elementos para parecer fofinha. Ela está usando porque quer expressar a sua própria feminilidade. E isso muda tudo. Se você é daquelas que olha para uma estampa e pensa: meu Deus, eu nunca saberia como usar isso, talvez seja a hora aí de repensar. Porque as estampas estão voltando a ser uma das ferramentas mais interessantes de styling. O animal print continua sendo uma maneira muito fácil de colocar personalidade no look. As listras aparecem de várias formas, as flores podem ficar muito mais sofisticadas e uma das coisas que eu mais quero que vocês experimentem é o mix de estampas. E existe um truque muito simples. Não tenta fazer tudo combinar perfeitamente. Na verdade, o interessante está justamente no contraste. Uma estampa maior com uma estampa menor, uma geométrica com uma orgânica, uma mais delicada com outra mais marcante. Então, quando existe esse contraste aí, o look ganha muita profundidade e deixa de parecer simplesmente uma roupa bonita. E ele começa a parecer um look pensado. Então, a nossa próxima tendência é que existe outra mudança que eu acho muito bonita. É o desejo por coisas que parecem ter história. É isso aí, meninas. O crochê, o bordado, a renda, texturas, aplicações, peças customizadas, detalhes feitos à mão, em um mundo onde conseguimos reproduzir praticamente tudo em segundos. Aquilo que parece único começa a ter muito mais valor e é uma tendência que eu já venho aqui falando no canal sobre. E isso pode parecer até mesmo em pequenos detalhes. Uma bolsa mais diferente, um bordado, uma peça vintage, uma customização, um acessório que você não encontra aí em qualquer loja. Porque aí no final, o que faz uma pessoa parecer estilosa não é necessariamente o preço da roupa, a marca da roupa, e sim é a sensação de que aquilo pertence àquela pessoa. E claro que essa transformação não acontece apenas nas roupas. Ela chega na beleza também, meninas.
A pele começa a parecer mais real, o cabelo ganha mais personalidade, texturas naturais começam a ser valorizadas, mas ao mesmo tempo existe um espaço para a maquiagem mais artística, gente. Olhos marcantes, muito brilho, metálicos, cores, ou seja, não existe mais uma única maneira correta de você ser bonita. Você pode escolher. E isso conversa diretamente com tudo que nós estamos falando aqui. A beleza também está deixando de ser uma fórmula. E agora eu quero chegar na parte mais importante desse vídeo. Porque eu não quero que você termine esse vídeo pensando, meu Deus, agora eu preciso comprar tudo. Não, meninas, não, não, não. Por favor, não façam isso. A ideia não é transformar o seu guarda-roupa inteiro a cada temporada. É aprender a identificar o que conversa com você. Então faça aí 3 perguntas. A primeira, eu realmente gosto disso? Porque nem tudo que está na moda precisa fazer parte do seu estilo. A segunda pergunta é, isso aí combina com a imagem que eu quero transmitir? Porque roupa, ela também comunica, então temos que pensar nessa segunda pergunta também. E a terceira, como eu posso adaptar essa tendência para a minha realidade? Talvez você não queira usar uma calça extremamente volumosa e tá tudo bem. Experimente aí uma modelagem um pouquinho mais ampla, um detalhezinho só. Talvez você não queira usar um look inteiro colorido, mas comece aí por um sapato, uma bolsa, uma unha diferente. Talvez aí você não goste de estampas, mas uma bolsa você gosta. Uma blusa com um pequeno detalhe, quem sabe, não é? E é assim que você constrói um estilo que parece seu. Talvez essa seja a maior tendência de todas. Parar de tentar parecer com todo mundo. Porque a moda muda, as tendências mudam, as cores mudam, as peças também. Mas a sua identidade continua sendo sua. Então, mais do que perguntar o que está na moda, eu quero que você comece a se perguntar: o que dessa moda combina comigo? Porque quando você entende isso, você deixa de ser uma pessoa que simplesmente acompanha tendências e começa a construir uma imagem que tem mais personalidade. E é o que eu quero saber de vocês. Qual dessas tendências você usaria e qual definitivamente deixaria passar? Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no Tá na Malta, compartilha esse vídeo com aquela amiga que ama moda, mas vive aí dizendo que não sabe qual tendência usar. E lembrem, você não precisa usar tudo que está na moda para ser estilosa. Você só precisa descobrir o que faz sentido para você. Um beijo, minhas malteletes, e até o próximo vídeo!